Eu queria, além disso, eu queria trazer uma outra dimensão aqui, que é quando as redes sociais começaram, as redes eram um ambiente relativamente livre. Você podia dizer o que você quisesse, bobagens ou até coisas que ultrapassam o limite da razoabilidade. Em determinado momento, as redes sociais começaram a implantar a polícia delas. E aí as pessoas começaram a receber aviso, a ser bloqueadas. Parece que as redes sociais começaram a fazer um controle de discurso. E isso, acho que atingiu o auge um pouco antes do Elon Musk comprar o X. Né? Depois que o Elon Musk comprou o Twitter e mudou para o X, as coisas vieram melhorando, até que na posse de Donald Trump, todos os representantes das redes sociais estavam lá presentes. O Mark Zuckerberg fez aquela cartinha pedindo desculpa, dizendo que ia lutar pela liberdade de expressão. Como é que você vê essa evolução? Como é que as redes sociais tratavam isso, estão tratando agora? Ainda acontecem abusos? Você tem uma grande experiência nisso. Mota, essa parte é bem interessante, porque assim, eu acompanhei essa evolução tanto das empresas que trabalhavam com a exploração de plataformas, quando começaram os banimentos, as suspensões, as situações graves ali. A maioria delas eram pessoas jovens, né, na faixa de 25, ali, de 22 até mais ou menos 28, 30 anos. Eles criaram conteúdos, né, produziam, na verdade eles eram produtores de conteúdo na internet, né, produziam conteúdos e colocavam nos blogs deles ali, né. Esses blogs, eles fazendo integração com mecanismos de monetização, como por exemplo a Google AdSense, entre outras, ele precisava distribuir esse conteúdo e ele copiava esse link do determinado conteúdo do blog e colocava na rede social. E a rede social que acabava fazendo com que a pessoa clicasse nisso e gerasse o dinheiro, porque cada acesso ele ganhava um percentual de centavo. Como as páginas eram muito grandes, né, com 1 milhão, 2 milhões, 4, 6, 8 milhões de seguidores, tinha a própria plataforma, o algoritmo, ele prometia entregar pelo menos a 15% desse público. E esse público, obviamente, acabava acessando e gerava toda essa situação. Então, eram empresas que foram acabando sendo constituídas, né, onde tinha esses colaboradores que produziam os conteúdos, muitas vezes empregados, registrados, e havia constituição de CNPJ dessas empresas, né, não era algo simplesmente simples, assim, banal. Não, a pessoa tinha uma página lá, né, então não foi isso. E muitas, é bem interessante porque uma das primeiras páginas que começaram a cair lá em 2016 foram justamente essas empresas que produziam conteúdo de humor. Principalmente aquele humor mais ácido, aquele humor negro que o pessoal fala, né? Só que enquanto estava o humor geral com a população, estava tudo bem. Coincidentemente, Mota, na época eu era extremamente cético em relação a isso, que eu falei, não, mas imagina, pode não ter nada a ver de política. Quando eles começaram a publicar coisas relacionadas a Dilma, fazendo piadas de humor, curiosamente essas páginas começaram a cair, coincidentemente. Cair por iniciativa das próprias redes sociais. Isso. Ela simplesmente... teve situações assim que a pessoa simplesmente foi tentar acessar a página e apareceu, você está suspenso, e ele não sabia nem o porquê. E colocaram, você violou os termos de uso. Sem explicar o porquê, sem explicar o quê, sem explicar qual postagem. Bom, e o pessoal, não, foi porque eu fiz a postagem lá da Dilma, por exemplo. Eu falei, não, mas aí não dá para afirmar, né? Você está falando, mas eles também não indicaram, então não dá para ter certeza. Entra-se com o processo. Chega no processo, o que a plataforma faz? Ela chega, eu já vi situações assim, que ele chegou a fazer defesa da Maria do Rosário. Para se defender. Não, a pessoa foi banida porque ela fez uma postagem falando X coisa da Maria do Rosário. Então, assim, ficou estranho, né? Eu falei, não, mas espera aí, alguma coisa está errado, porque não era isso, né? E também não tem. E vieram, e no começo não tinha nem justificativa, violou os termos de uso. Aí começaram a colocar essas terminologias estranhas, né? Fake news, discurso de ódio, enfim. E isso começou a ampliar. Depois começaram a ter blocos de páginas a ser bloqueados. Então começou com o pessoal do humor, curiosamente, né? E isso foi aumentando, né? Depois eles implementaram outros ferramentas. No começo eram apenas suspensões temporárias de 10, 15 dias. Depois começou a ser de 30 dias. Depois começou a vir banimentos. Simplesmente tirava a conta do ar, não devolvia, acabou.
E aí tinha que entrar com ação, né? Porque a pessoa precisava daquilo e deu muita dó, inclusive, Mota, porque muitas dessas pessoas, como elas monetizavam frequentemente, todo mês, a partir do momento que se quebra o elo de distribuição desse conteúdo, que é o marketing deles, né? Como se fosse uma imprensa, um veículo de imprensa como a Jovem Pan. Imagina que de repente fechou, não, você vai ficar um mês sem trabalhar. Bom, acabou o anúncio, acaba tudo. Né? Não tem como a empresa sobreviver. E foi o que aconteceu com eles. Muita gente quebrou, literalmente, porque ele perdeu tudo. Às vezes tinha casa financiada, carro financiado, teve que dispensar os funcionários. Então, esses prejuízos todos somados depois foram discutidos em juízo e abordados esses pontos. Mas poderia ter sido feito, não houve abuso em relação a isso. E muitas dessas situações eles nem explicavam por quê. Não comprovavam assim, não, a pessoa violou. E ficava nisso, nesse limbo, né? Sobre subjetividade, que a pessoa também não sabe o que é. Continuam não explicando, até onde eu sei, né? E aí tem um outro problema, porque veja só, a maioria desses processos, a gente não termina, não consegue uma resolução deles discutindo o direito de liberdade de expressão. Acaba caindo numa questão técnica. Como assim, Emerson? Bom, se a gente for só pelo lado da liberdade de expressão, a chance de você perder um processo desse é muito grande. Porque você entra na subjetividade do que o juiz entende como certo ou errado falar ou postar. O que acontece? Na maioria desses processos, a chance de ganho deles, eles vêm pelo fato da própria plataforma não comprovar. Olha, você está alegando que a pessoa quebrou o contrato, que a culpa foi do usuário. Só que você não comprova, então eu vou aplicar o 373.2 do CPC, que determina que ao réu incumbe comprovar o fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor. O juiz simplesmente fala, você não comprovou o motivo e condena eles. Então assim, tudo bem, condenou, ok, mas o debate central que deveria ser a liberdade de expressão nesse processo acaba prejudicado. Você consegue um ganho de causa, é interessante, né? A pessoa vai ficar feliz, poxa, a gente consegue. A pessoa é compensada pelas perdas, pelo tempo que... Tem direito a isso também, né? Ele geralmente tem indenizações por dano moral, né? Que geralmente não são altas, né? Em torno de 3 até no máximo 15 mil reais em média, conforme a jurisprudência que a gente já fez um estudo mais aprofundado sobre isso. Até porque muitas delas são empresas, então é um pouco mais dificultoso a gente comprovar dano moral. A empresa pode sofrer dano moral, mas é um pouco mais difícil. E além disso, tem os lucros cessantes, né? Teve condenações aí do Facebook, chegou a casa de 1.800.000, 2 milhões, 3 milhões de reais, né? Com recebimento, inclusive. Porque justamente se comprovou que durante período, dava até dó, Mota, porque muitas dessas pessoas, a molecada, né, que eu digo assim, eles tiravam cerca de 25, 30, 40 mil reais por mês com rendimento, né, com faturamento da empresa. E tinha um lucro ali de 20 mil por mês, né? Trabalhando com essas plataformas. Então, quando a rescisão ali, né, que ele perde a página, ele perde tudo, e era requerido justamente a condenação aos lucros cessantes. Tirava a média dos 12 meses anteriores, né? Você ganhava mais ou menos 20 mil por mês? Ótimo, então eu vou querer 20 mil dos lucros cessantes do momento em que a página foi banida até o encerramento do processo. E há essas condenações. Né? Tem muitos julgados já no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Ceará, no Tribunal de Justiça da Bahia, que teve essas condenações. Então a pessoa foi condenada a pagar. Não, tudo bem, a plataforma, então, tudo bem, vocês não vão cumprir, vocês deletaram a página, então vocês vão ter que indenizar a pessoa. E a pessoa recebia depois, né? E muitas vezes, mesmo assim, tendo multa, etc., para devolver a página, eles não devolviam, né? Mas tinha a possibilidade de ter essa conversão depois em perdas e danos e receber essas indenizações. Mas era bastante frequente, até hoje, né? Tem muito processo tramitando, discutindo essas questões, né? O que muitas vezes dificulta é comprovar, né, que ele recebia isso. Então, mas a pessoa que é organizada, geralmente essas empresas que tinha faturamento, tinha tudo, e ele conseguia demonstrar que ele recebia por isso, é grande a chance de ele ser indenizado. Agora, Mota, se as plataformas hoje, né, como está contando o Emerson, elas preferem, né, sem qualquer tipo de imposição, pela sua própria composição das suas políticas internas, preferem banir conteúdos ou banir páginas, por quê? Porque, enfim, aquilo pode ser polêmico, porque aquilo pode não estar de acordo com a visão ideológica da plataforma, sabe-se lá qual é a razão interna, mas com certeza eles não querem confusão, vamos dizer assim. Se essa subjetividade já existe hoje, imagina no momento em que as redes sociais forem obrigadas, pela regulação que o STF está promovendo, obrigadas, sob pena de multas altíssimas, a fazer com que esses conteúdos sejam retirados. Ou seja, uma obrigação
proativa das plataformas. Imagina que isso não vai resultar de censura se elas sozinhas já promoveu a censura. Imagina com o impulsionamento de uma regra imposta pelo STF, sem conhecimento técnico, como a gente está dizendo, nem do direito, muitas vezes, e nem da tecnologia. E o próprio judiciário, ele entra numa subjetividade a respeito da liberdade de expressão, sem qualquer tipo de necessária relação com tecnologia. Você está falando da Dilma, Grigoletti, eu me lembrei de um caso que eu tive há um tempo atrás, não vou citar a empresa, mas era uma empresa que fazia relatórios financeiros e mencionou, na época ainda do governo Dilma, mencionou a Dilma entrou com um processo contra a empresa, enfim, teve que se retirar a página e etc. Eles foram citados por e-mail, e aí o e-mail era o do saque da empresa, e então o saque não respondeu, teve uma multa de R$600 mil por conta disso. Enfim, a coisa andou agora. Recentemente a empresa ganhou, nós ganhamos o processo. Quer dizer, algo que durou todo esse tempo sob censura. Por quê? Porque o judiciário, ele não entende essas questões de liberdade de expressão de uma forma, enfim, minimamente oxigenada, né? Então, enfim, falou, porque a alegação dela era de que havia violação à imagem dela, de que havia violação a direito autoral, enfim, eles sempre dão um jeito de dizer que ninguém diz a liberdade de expressão precisa ser coibida, né? Eu sempre digo, nenhum censor se assume censor e nenhuma censura se assume censura. Você sempre diz que é outra coisa. Então, vai sempre por algum outro caminho. O caminho da tecnologia é sempre um bom, o caminho do direito autoral, o caminho do direito à imagem. Sempre se escolhe uma tergiversação para se censurar. E essa censura é feita pelo judiciário, é feita pelas plataformas, sem nenhuma regulação. Imagina agora com uma regulação oficial sob pena de multa. É muito arriscado, de fato, esse combo tecnologia e uma visão autoritária do judiciário brasileiro. É muito perigoso que isso agora, com essa regulação das redes sociais, isso venha a público. A gente vai ter uma piora ainda maior, respondendo até a sua pergunta inicial, em relação à liberdade de expressão. A tecnologia, as dificuldades, as subjetividades que a tecnologia propiciam vão piorar ainda mais o trato do judiciário brasileiro em relação à liberdade de expressão, e agora com um instrumento ainda mais nocivo, que é o veículo, que são as plataformas sendo utilizadas como veículo para isso. E só aproveitando, André, se você me permite, olha a catástrofe que vai ser essa reforma. Porque é o seguinte, as plataformas de um lado vão apertar mais, né, e os juízes que já estavam perdidos com isso, olha, mas vamos ver se violou mesmo, eles vão falar, não, mas a própria legislação ou a jurisprudência ou a legislação permite que a plataforma bana o conteúdo. Então, assim, vai triplicar a censura, porque isso vai vir tanto das plataformas quanto do próprio judiciário. Não, mas a lei permite. Não, mas existe um precedente que permite. Então, vai piorar muito a situação. É importante que a gente reforce que quando a gente fala de enfrentamento à censura, a gente precisa lembrar de um fator econômico. Só combate censura, hoje em dia, todo esse esquema, a gente está falando aqui de enfrentar a plataforma, de contratar advogado, de enfrentar o judiciário de instâncias, às vezes, que partem do STF. Você precisa de uma estrutura econômica. Hoje é um luxo você poder combater censura. Então, quando a gente ainda tem isso. Quando a gente fala de pessoas comuns, ou pessoas que, enfim, que não têm uma estrutura para isso, não é o negócio delas, a gente ainda tem que lembrar que censura só se combate quando tem dinheiro para se estruturar para isso nesse país. Isso eu estava falando, eu me lembrei de casos antigos de livros proibidos aqui no Brasil, biografias proibidas. E aí nunca se disse que era censura, era sempre preservação da imagem, né, ou de alguma forma, mas são vários, né, os casos célebres de livros proibidos aqui.